Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já começamos agora mais uma edição do Mundial Telenotícias comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. Coreia do Sul e Estados Unidos enviaram aviões de guerra sobre as águas próximas da Península Coreana nesta terça-feira. É uma nova demonstração de força em resposta aos recentes testes de mísseis do norte. 16 aviões de combate sul-coreanos, incluindo caças F-35 e F-16, integraram um esquadrão de ataque sobre o Mar Amarelo, para o que o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul chamou de responder à ameaça inimiga. As manobras aéreas aconteceram um dia depois dos disparos de 8 mísseis balísticos por parte dos aliados no Mar do Japão, depois de testes com armas similares por parte de Pyongyang. No domingo, a Coreia do Norte disparou 8 mísseis balísticos de curto alcance a partir de 4 pontos diferentes no intervalo de 30 minutos, em um dos maiores testes até o momento. Autoridades americanas e sul-coreanas alertam há semanas que o regime de Kim Jong-un se prepara para executar um novo teste nuclear. A subsecretária de Estado americana afirmou que uma resposta rápida e contundente vai ser apresentada caso Pyongyang decida seguir adiante com o que seria o 7º teste do tipo do regime comunista. As manobras aéreas desta terça-feira foram a terceira demonstração de força dos aliados desde a posse do novo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que prometeu uma postura mais dura com o país vizinho. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que os relatos de que a Rússia roubou grãos da Ucrânia para exportação são verossímeis. O New York Times informou que vários navios de carga partiram de portos ucranianos controlados pela Rússia, com o que as autoridades americanas descreveram como grãos ucranianos roubados. O jornal disse que os embarques foram destinados principalmente à África. O continente é onde a escassez global de grãos causada pela guerra está piorando ainda mais a insegurança alimentar. Enquanto isso, o Tribunal de Fiji entregou um superiate ligado pelos Estados Unidos a um oligarca russo sancionado. O Wamadia, de 300 milhões de dólares, do político bilionário russo Suleiman Kerimov, foi apreendido em Fiji em abril a pedido de Washington. O governo da Suécia ganhou um voto de confiança do parlamento nesta terça-feira. Em caso de derrota, a primeira-ministra Magdalena Andersson disse que renunciaria. A oposição de extrema-direita e de direita reuniu 174 votos de 289. Era necessária a maioria absoluta de 175 deputados para censurar o ministro do Interior e de Justiça, Morgan Johansson. O voto decisivo foi de uma deputada pró-curda, que se opõe a fazer concessões à Turquia para que a Suécia ingresse na OTAN. Amineh Kakabaveh, antiga combatente de um grupo curdo iraniano, anunciou logo cedo que não seguiria a oposição. A votação de confiança aconteceu há 3 meses das eleições legislativas de 11 de setembro, que pode levar a direita ao poder com o apoio pela primeira vez da extrema-direita. O governo brasileiro propôs medidas para tentar conter a alta dos combustíveis. O aumento que impacta a inflação pode se tornar um obstáculo para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
As medidas foram divulgadas 4 meses antes das eleições presidenciais. Os combustíveis têm sido o principal motor da inflação, que acumulou 12,13% nos 12 meses até abril e é considerada o maior obstáculo para o presidente de extrema-direita. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Em uma entrevista coletiva com a equipe econômica e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que a alta dos combustíveis afeta principalmente os mais pobres. Entre as propostas do Executivo está a redução de impostos federais e compensação para governadores reduzirem os impostos locais. Sem entrar em detalhes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a repórteres que isso pode custar ao governo entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais. A proposta do governo está sujeita à aprovação de um projeto de lei que já tramita no Congresso e de uma emenda constitucional que exige 3/5 dos votos nas duas câmaras e que ainda não foi apresentada. Nos 12 meses até abril, os combustíveis subiram 33,24%. O constante crescimento dos preços vem exercendo forte pressão sobre Bolsonaro, que já demitiu durante seu mandato 3 presidentes da Petrobras. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defendeu a criação de um imposto sobre a renda extraordinária. A medida deriva do aumento do preço das matérias-primas devido à guerra na Ucrânia. A medida deriva do aumento do preço das matérias-primas devido à guerra na Ucrânia. O presidente pediu o apoio do Congresso para sua aprovação. É uma obrigação de todos os diputados e de todos os senadores. Porque lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. O imposto, que seria aplicado apenas uma vez durante o ano fiscal de 2022, atingiria empresas com lucros tributáveis de mais de 1 bilhão de pesos por ano, cerca de 8 milhões de dólares, e que registrem alta de mais de 10% em seus lucros. Estima-se que os exportadores agrícolas, principalmente os de trigo, girassol e milho, sejam os principais atingidos pela proposta. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson sobreviveu a uma moção de censura do Partido Conservador, mas o premier ficou enfraquecido com o resultado. No total, 211 dos 359 deputados conservadores votaram a favor do primeiro-ministro, que permanece no cargo. No entanto, os 148 parlamentares que votaram contra o líder são seus escolhidos. Boris foi acusado de fazer festas ilegais durante a pandemia, na sede do governo durante os períodos em que todos deviam estar confinados. No caso de derrota do primeiro-ministro, o partido teria que organizar nas próximas semanas uma eleição interna para designar um novo líder, que seria automaticamente um novo primeiro-ministro. A ocupação do território e a discriminação da população palestina são as causas principais das tensões entre Israel e Palestina. A afirmação foi uma conclusão de um relatório de uma comissão de investigação da ONU. Israel, que se recusou a cooperar com a comissão, considerou que o relatório é parcial, tendencioso e desqualificado pelo ódio ao Estado de Israel, além de ser baseado em informações parciais e segmentadas. A presidente do grupo de investigação afirmou que as conclusões do relatório apontam para Israel, o que é um indicativo da natureza desproporcional do conflito e a realidade de um Estado que ocupa o outro. O documento ainda afirma que encerrar a ocupação de territórios por parte de Israel, em cumprimento às resoluções do Conselho de Segurança, é crucial para pôr fim ao ciclo persistente de violência.
O relatório especifica que o documento foi entregue para autoridades dos dois países antes de ser publicado. Para denunciar o texto, cerca de 20 estudantes e reservistas do exército israelense se manifestaram nesta terça em frente à sede das Nações Unidas em Genebra, alguns disfarçados de membros do movimento armado palestino Hamas. E começou nesta segunda-feira em Los Angeles a Cúpula das Américas. O encontro iniciou em meio a fortes turbulências depois da exclusão arbitrária de Cuba, da Nicarágua e da Venezuela. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou que não participaria do encontro. A cúpula tem como principal tema a crise migratória. O chanceler cubano Bruno Rodrigues definiu o evento como um fracasso neoliberal no Twitter e acrescentou que o fiasco isola os Estados Unidos do restante da América. O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, também cancelou a presença num encontro após testar positivo para a Covid-19. A cúpula, que encerrará em 10 de junho e que se celebra no contexto da guerra na Ucrânia, permitirá a Joe Biden se reunir com outros presidentes americanos. Jair Bolsonaro confirmou presença e deve chegar na quinta-feira. E agora um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A cidade de Lysychansk, considerada estratégica, vem sendo bombardeada há semanas pela artilharia russa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as forças ucranianas que defendem a cidade estão resistindo, mas que os russos são mais numerosos e mais poderosos. O presidente visitou a Frente Leste no domingo para verificar pessoalmente a situação operacional na linha de frente, segundo a presidência. Estávamos em Lysychansk, estávamos em Soledar. Estou orgulhoso de todos os que conheci, com quem me comuniquei e apoiei. De acordo com Zelensky, entre 10 mil e 15 mil civis permanecem em Severodonetsk, a maior cidade que permanece sob controle ucraniano na região de Lugansk. O governador da região, Sergei Gaidai, disse também nesta segunda-feira que a situação piorou para o exército ucraniano, apesar de um contra-ataque que recuperou o controle da metade da cidade. Autoridades ucranianas dizem que o conflito com a Rússia se transformou em uma guerra de desgaste e que eles precisam de envio constante de ajuda militar até derrotar o exército russo. De acordo com Kiev, as tropas de Moscou já ocupam 1/5 do território ucraniano. Nesta segunda-feira, o Reino Unido prometeu enviar lançadores de foguetes com alcance de 80 quilômetros. A decisão vem após o anúncio de Washington na semana passada sobre o envio de lançadores múltiplos, montados em veículos blindados leves, com alcance semelhante aos do Reino Unido. Um homem armado invadiu o gabinete e matou a tiros o ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera. Um porta-voz da presidência informou que Miguel Cruz, identificado como o autor do disparo, era um amigo pessoal do ministro.
Jorge Mera era filho do ex-presidente Salvador Jorge Blanco e estava à frente do ministério desde agosto de 2020. Funcionários da pasta relataram que Cruz entrou em uma reunião que o ministro mantinha semanalmente com seus secretários e abriu fogo. Por ser um amigo próximo da vítima, o suspeito não teve problemas para entrar na sede do ministério em Santo Domingo. Após o incidente, o prédio foi evacuado pelas autoridades. A polícia não quis dar mais detalhes, mas um grupo fortemente armado da unidade de elite foi visto entrando no ministério. A Covid-19 diminuiu drasticamente o número de estudantes estrangeiros em visitas ao Reino Unido. E a saída da Grã-Bretanha da União Europeia não está ajudando em nada na recuperação desse mercado. Os requisitos administrativos pós-Brexit aumentaram os custos de viagem. Cerca de 50 estudantes universitários da França aproveitaram o relaxamento das restrições da Covid-19 no Reino Unido. Outros, no entanto, optaram por aprender inglês em países da União Europeia, como Irlanda ou Malta, ou simplesmente se inscrever em cursos de idiomas. A British Educational Travel Association, cujos membros ajudam a organizar essas visitas, estima que o Brexit pode custar ao setor até 3 bilhões de euros por ano. Depois de conversar com as partes interessadas do setor, eles sentiram que as viagens seriam 60% a 70% menores em comparação com antes do Brexit e da pandemia. Antes da saída do Reino Unido da União Europeia, a Grã-Bretanha recebia bem mais de 1 milhão desses estudantes por ano. If you get a school in France and you get 30 students, if one or two are not French by birth, when the paperwork is submitted to the UK service, they're going to say, we need an extra bit of paper for this child, and we need an extra bit of paper for that child. Whereas before Brexit kicked in, we could all travel freely. E centenas de funcionários de um hospital se manifestaram em Paris em frente ao Ministério da Saúde. Eles exigem salários mais altos e novas contratações. A manifestação veio em meio a uma mobilização geral por falta de recursos nas salas de emergência dos hospitais. Os profissionais de saúde querem reajuste salarial e o aumento da força de trabalho no setor. Alguns dos manifestantes estavam segurando uma faixa que dizia: sem hospitais públicos, sem vidas salvas. Moradores de Pequim aproveitaram o relaxamento das restrições contra a Covid-19 e voltaram aos restaurantes para comemorar o retorno do direito de circular pelas ruas. Desde o início de maio, a capital chinesa de 22 milhões de habitantes fechou bares, cafés, academias, museus e dezenas de estações de metrô para conter o surto da doença. Pequim registrou apenas algumas dezenas de casos por dia, mas as autoridades municipais seguiram a estratégia do governo de tolerância zero para conter as infecções e mortes desde o início do surto. 挺激动的，主要是封了这么久，封了1个多月吧。我是在朝阳那块封挺久的，然后整天就是吃外卖或者自己做，就是太想出来吃饭了。 Durante várias semanas, moradores de Pequim precisaram passar pelo menos por um teste PCR a cada 48 horas. Edifícios foram confinados e muitas pessoas foram enviadas para locais de quarentena. Com a queda progressiva das infecções, autoridades permitiram que os cidadãos retornem aos escritórios. Escolas vão poder reabrir gradualmente a partir de 13 de junho, enquanto cinemas e academias já estão abertos, mas funcionam com 75% da capacidade. 非常的激动，也非常的特别渴望，就是咱们堂食开，等了很久，等来一句我们南京大排档的客官里边请，所以那么我们也非常珍惜这次机会，在防疫。
Apenas 2 bairros de Pequim continuam a aplicar restrições devido à descoberta de casos positivos. Mesmo assim, a normalidade não é completa nos bairros em que as restrições começaram a ser relaxadas. Lojas operam só com 50% da capacidade e os cidadãos devem apresentar um teste negativo de Covid com data de no máximo 72 horas antes de entrar na maioria dos edifícios e usar transporte público. E depois de vários dias desaparecidas, as irmãs Kalu, Manta e Kamlesh foram encontradas mortas em um poço na Índia. Antes de morrer, as vítimas deixaram uma mensagem na qual culpavam a família de seus maridos, que também eram irmãos. Depois de vários dias desaparecidas, as irmãs Kalu, Manta e Kamlesh, de 27, 22 e 20 anos, respectivamente, foram encontradas mortas em um poço na Índia. Antes de morrer, as vítimas deixaram uma mensagem na qual culpavam a família de seus maridos, que também eram irmãos. As jovens moravam na mesma casa e, segundo pessoas próximas, eram vítimas constantes de abusos por parte dos maridos e parentes. Mas como o divórcio é considerado uma infâmia em grande parte da Índia, elas permaneciam casadas para salvar a honra da família. Além das 3 irmãs, também foram encontrados os corpos dos 2 filhos de Kalu, de 4 anos e um bebê de 4 semanas. As outras 2 estavam grávidas. A polícia trata a investigação como um suicídio até a conclusão das autópsias, mas os familiares acusam os genros de maus tratos e assédio moral há anos. Uma das principais críticas da família dos maridos era o pequeno valor do dote pago pelo pai das jovens. A prática do dote está proibida há mais de 60 anos por lei na Índia, mas o costume está profundamente arraigado e continua sendo muito praticado. Após as mortes, a polícia prendeu os maridos, a sogra e a cunhada das vítimas por assédio relacionado ao dote e violência conjugal. So there was dowry-related issues, but there was plain and simple domestic violence that trying to control the movement, trying to control the hopes and aspirations of these independent, autonomous women, not to give them that space and autonomy. So it's the worst kind of situation that these girls found themselves in. A imprensa local informa com frequência sobre situações de violência conjugal e disputas por dotes. Os dados da Agência Nacional de Arquivos de Crimes indicam que quase 7.000 mulheres foram assassinadas e 1.700 cometeram suicídio em 2020 por estas questões. Um estudo nacional de saúde familiar mostrou que 30% das mulheres casadas foram vítimas de violência física ou sexual no casamento, mas ativistas acreditam que os números reais são ainda piores. E agora só mais um minutinho e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O ministro da Defesa russo Sergei Shoigu disse nesta terça-feira que as tropas de Moscou controlam as áreas residenciais de Severodonetsk, a cidade ainda em mãos ucranianas na região de Lugansk, no leste da Ucrânia, tem sido o foco dos combates nas últimas semanas.
Segundo o ministro russo, as áreas residenciais da cidade de Severodonetsk estão sob domínio da Rússia. A alegação foi feita durante uma reunião televisionada do Ministério da Defesa. Ele acrescentou que o exército russo ainda busca estabelecer o controle sobre a zona industrial e os assentamentos mais próximos da cidade. Desde que o presidente Vladimir Putin enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, o exército russo obteve ganhos significativos no leste do país, expandindo territórios anteriormente controlados por separatistas pró-Moscou. As forças russas estão agora no controle da cidade portuária de Mariupol, no leste da Ucrânia, a segunda mais movimentada do país antes do conflito. Shoigu acrescentou que 6.489 soldados ucranianos se renderam às tropas russas desde o início da ofensiva de Moscou. Declarações na Índia sobre o profeta Maomé provocaram uma onda de indignação no mundo muçulmano. A porta-voz de um partido governista foi suspensa por falar sobre Maomé e uma de suas esposas. Nupur Sharma, porta-voz do Partido Nacionalista Hindu BJP do primeiro-ministro Narendra Modi, foi suspensa da legenda no domingo depois de fazer um comentário sobre o relacionamento entre Maomé e a mais jovem de suas esposas. A fala provocou a indignação de vários países do Golfo, bem como do Irã, Argélia e Egito. A Organização para a Cooperação Islâmica, com sede na Arábia Saudita e que reúne 60 países muçulmanos, declarou que as palavras da responsável indiana foram feitas no contexto de islamofobia na Índia. No Kuwait, onde um embaixador indiano foi convocado no domingo, um supermercado decidiu boicotar os produtos indianos. Além disso, Catar e Irã também convocaram os embaixadores indianos para desculpas. A Arábia Saudita chamou as declarações da porta-voz de insultantes, pedindo respeito às crenças e religiões. Bahrein e Jordânia saudaram a suspensão da porta-voz. Sharma escreveu no Twitter que o comentário era uma resposta a insultos contra o deus hindu Shiva, mas que retirava sem reservas as palavras se elas tivessem ferido os sentimentos religiosos de alguém. E seguem desaparecidos o indigenista da FUNAI Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Segundo o jornal inglês The Guardian, eles desapareceram na floresta amazônica depois de receberem ameaças. Dom Phillips, que é colaborador do The Guardian, desapareceu enquanto realizava uma pesquisa para um livro no Vale do Javari. Ele estava com Bruno Pereira. Os dois viajaram de barco para o Lago Jaburu, no estado do Amazonas, e deveriam ter retornado à cidade de Atalaia do Norte na manhã do último domingo. A União das Organizações Indígenas do Vale do Javari e o Observatório de Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato disseram em nota que os homens receberam ameaças em campo na semana em que desapareceram. A Polícia Federal informou que está acompanhando e trabalhando no caso. O Ministério Público boliviano anunciou que vai solicitar uma pena de 15 anos de prisão para Janine Áñez. A senadora é acusada de participar da tentativa de golpe em 2019 contra o ex-presidente Evo Morales. Ela está em prisão preventiva desde março de 2021 e denuncia uma perseguição política. Áñez enfrenta 2 julgamentos, entre eles o que foi retomado na Justiça Comum por violação de deveres e por adotar resoluções contrárias à Constituição quando era senadora, antes de chegar à presidência. Em outro julgamento criminal, ela enfrenta acusações de terrorismo, sedição e conspiração relacionadas ao breve período no governo. A defesa pede um processo único e exige que seja enviado ao parlamento e não à Justiça Comum. O julgamento começou no dia 10 de fevereiro e foi suspenso várias vezes. No final de maio, a defesa recorreu ao Tribunal Constitucional Plurinacional e alegou inconstitucionalidade nas acusações. O partido de Morales afirma que ele foi afastado do poder por meio de um golpe que contou com a participação da União Europeia, Brasil e Equador, além da Igreja Católica e lideranças locais da direita. Opositores afirmam que houve uma revolta contra Morales, que é acusado de ter cometido fraude nas eleições. Em Bangladesh, um incêndio em uma fábrica de roupas matou pelo menos 40 pessoas, e entre elas, 9 soldados do Corpo de Bombeiros que morreram após uma explosão química
que aconteceu enquanto eles tentavam apagar as chamas. O jovem de 22 anos, que se juntou ao Corpo de Bombeiros há 3 anos, recebeu ordens para aumentar a pressão da água momentos antes da explosão monumental e iluminar o céu noturno por quilômetros ao redor. O bombeiro Rakibul Hassan Bapi foi o primeiro a chegar a um depósito de contêineres em chamas em Bangladesh. Mas a água, em contato com produtos químicos, causou uma explosão devastadora. Todos os outros membros da equipe de 15 homens foram atingidos, sendo que 9 morreram instantaneamente e os outros ficaram gravemente feridos. আমাকে আমার মেসেজ দেওয়া হয়েছিল যে আমাকে একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছিল যে আমি পাম্পের কাছে এসে পাম্পের প্রেসার দেওয়ার জন্য আমি পাম্পের এখানে গেছিলাম। পাম্পের এখানে যাওয়ার সাথে সাথে ওই বিস্ফোরণটা হওয়া, সেক্ষেত্রে আমার প্রাণটা বেঁচে যাওয়া, আল্লাহ হয়তো আমাকে ভিক্ষা দিছে, আমার জীবনটা কোনোভাবে আমার বাঁচাইয়া দিছে। De acordo com a mídia local, os bombeiros da cidade não tinham nenhum treinamento em incêndios químicos que exigem equipamentos sofisticados de combate a incêndio e manuseio cuidadoso. Os bombeiros de Bangladesh são mal equipados e mal pagos. Os salários são em média de $200 por mês, em comparação com alguns em empregos particulares ou soldados em missões lucrativas de paz da ONU. Mas para as famílias rurais, um emprego no governo é uma passagem para fora da pobreza. Dezenas de milhares de pessoas se inscrevem todos os anos para o teste de bombeiro. E Bapi, filho único de uma família de agricultores no distrito rural de Mymensingh, achava que era o homem mais sortudo da aldeia quando conseguiu o emprego. Os países da União Europeia e os negociadores do Parlamento Europeu anunciaram nesta terça-feira um acordo para impor um carregador único e universal para smartphones, tablets e dispositivos portáteis no bloco. A previsão é que o modelo seja adotado até o outono boreal de 2024. A norma será uma entrada USB-C para todos estes dispositivos, com o objetivo de limitar os resíduos tóxicos de milhares e milhares de cabos de vários formatos e também defender o direito dos consumidores, obrigados a acumular vários carregadores. O projeto enfrentou forte oposição da gigante de tecnologia Apple, que defende sua conexão e tecnologia de carregamento Lightning. O comissário europeu da indústria, Thierry Breton, saudou o acordo e mencionou no Twitter que o interesse geral da União Europeia prevaleceu. Segundo ele, o acordo significa mais economia para os consumidores da UE e menos resíduos para o planeta. Em um comunicado à imprensa, o Parlamento Europeu observou que o projeto faz parte de um esforço mais amplo da UE para tornar os produtos mais sustentáveis, reduzir o lixo eletrônico e facilitar a vida dos consumidores. De acordo com a União Europeia, os europeus gastam cerca de 2 bilhões e 400 milhões de euros, ou mais de 12 bilhões de reais por ano, em cabos e adaptadores para carregar seus dispositivos móveis. Em 2009, a Comissão Europeia promoveu um acordo de adoção voluntária com a indústria para reduzir o enorme custo dos cabos, mas não conseguiu convencer a Apple. A empresa alega que a adoção de um único carregador é um freio à inovação. Trocando o macacão pelo figurino de apresentador de espetáculo, um fazendeiro do sudoeste da França salvou a fazenda da família. Ele fez um cabaré no local, o que até inspirou um livro e depois um filme. A ideia surgiu em 2007, quando os pais dele se preparavam para vender os animais criados nas terras. O filho deles, David, deixou o cargo de gerente de operações de uma escola agrícola
para salvar a fazenda. Ele passou a desenvolver uma infinidade de projetos por lá. Policultura, loja de produtos locais, fazenda pousada, antes de chegar em 2013 ao modelo ABC, A de agricultura, B de boutique de produtores e C de cabaré. On est devenu le premier cabaret à la ferme de France, dans lequel chacun a une mission bien précise. L'agriculteur doit présenter le spectacle dans l'assiette. Les artistes présentent le spectacle sur scène et ensemble, et les deux spectacles, le consommateur permet donc justement à la possibilité d'avoir le spectacle gustatif et visuel. On émerveille à la fois les papilles et les pupilles. Os espetáculos mudam a cada ano e fazem a alegria do lugar à beira de Garrigues, uma pequena vila de 270 habitantes a cerca de 30 quilômetros de Toulouse. Do cancan aos números mágicos, o público encontra os elementos essenciais do gênero. Ce qui est spécial, bien sûr, c'est le cadre. Ici, on arrive dans une ferme, on mange très très bien, des produits locaux. Et on ne danse pas dans n'importe quel cabaret. Ici, je pense qu'on défend vraiment un concept, une idée. Et on est tous en accord avec ça. Et je pense que oui, on prend tous vraiment plaisir à travailler ici et à défendre cette cause sur scène. David, que contou a sua história em Les Folies Fermier, livro publicado em 2019, tem o prazer de mostrar a agenda de reservas cheia para os próximos 2 meses e já para a passagem de ano. O conceito até seduziu o cinema. Um longa-metragem baseado na história do Cabaré Fazenda foi lançado em maio e acumulou 137.661 ingressos em 4 semanas. Esta comédia, com muitas semelhanças com a realidade, reflete apenas parcialmente a originalidade da aventura empreendida por David e a esposa Laetitia. Muito bem, esta edição do Mundial Telenotícias fica por aqui, mas daqui a pouco tem mais. Um abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.